A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja, Pinhel. O livro de Mateus, capítulo 7, começa assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Essa palavra é bem clara, né? É bem clara sobre, aleluia, julgamento, né? Mas o tema que eu vou falar dentro dessa passagem talvez seja um pouco polêmico, mas a verdade, ela sempre era liberta. A verdade, ela liberta. Por mais que existam pessoas com diferentes opiniões, a verdade, a palavra de Deus, ela sempre subsiste. Mesmo alguém tentando contestar o que está escrito, né? Julgamento. Aleluia. Em primeiro lugar, nós sabemos que o juiz de toda a terra, ou o juiz dos juízes, é Deus. Porque Deus, ele é perfeito. Deus é perfeito. Não há pecado nenhum, transgressão nenhuma em Deus. Porque ele é, como eu estou dizendo, ele é o ser perfeito. Aleluia. E toda a história bíblica, toda a Bíblia revela isso, né? O caráter de Deus e a santidade. Glória a Deus. Desde o princípio, né, da queda do homem, até quando ele finaliza o Novo Testamento em Apocalipse. Glória a Deus. E é um livro que só contém a verdade. Toda a palavra de Deus, ela só contém a verdade. Porque Deus é um Deus justo. E é triste, né? E não surpreendente o fato de muitos quererem anular a Bíblia Sagrada. Muitos que eu falo, não a maioria, mas muitos. Muitos que vivem uma vida de soberba, são instrumento do diabo. Muitos vivem pecados, entendeu? Sem reconhecer a condição de pecador. Porque quem tem um simples conhecimento de humildade e da veracidade da palavra de Deus, não vai de contra ela, porque sabe que a palavra de Deus já está dizendo, é a palavra de Deus. É uma biblioteca que contém livros inspirados, né, por Deus, homens inspirados por Deus que escreveram. E nesse capítulo 7 que fala de julgamento, tem muita gente equivocada quando fala de julgamento. Porque aqui nessa passagem eu não estou me referindo a um julgamento arbitrário ou não da justiça na terra. Julgamento correto ou não de um juiz da terra. Eu estou me referindo às coisas concernentes a imperfeições do homem, ao pecado humano, né?
Por isso que eu li isso aqui, que está se referindo ao julgamento. Quando o Senhor fala na sua palavra sobre isso, Ele está falando sobre a pessoa reconhecer, não reconhecer, melhor dizendo, que é pecador, vive em pecado e julga. E na verdade, muitas pessoas estão equivocadas sobre o que é julgar. Um exemplo, você pregar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas não é um julgamento. É falar sobre o julgamento. É falar sobre o julgamento. Porque julgamento é você citar o pecado da pessoa e condená-la ao mesmo tempo, sem que ela tenha a oportunidade, né, de se arrepender. De se arrepender, como muitos juízes na terra até fazem. Manda prender alguém sem o devido processo legal que a Constituição exige, para que se dê um veredito, para que se dê uma sentença, melhor dizendo, uma sentença. Diferente do que eu estou falando aqui no corpo, né? Não julgueis para que não seja julgado. É comum uma pessoa que está em pecado e não quer se arrepender e acha-se confortável na condição de pecador, não remido. Estou falando um pecador praticante do pecado e não tem pensamento nenhum de que deva se arrepender ou que tem que se arrepender. Ele já esqueceu disso porque todo dia ele renova o pecado ou faz um pior do que o outro. Essa pessoa que está nesse estado, ela não gosta de ser exortada, muitas delas. Por quê? Porque toda pessoa, irmãos, que anda em pecado, não estou falando de falha da natureza humana, estou falando de pessoas que praticam o mal de propósito, voluntariamente e nunca se arrependem. Elas têm um espírito na vida dela que não é um espírito bom, que é o espírito de Satanás, porque toda pessoa que vive na prática do pecado, ela está sobre o domínio das trevas. Porque a Bíblia fala sobre isso. Porque a quem você sujeita, você fica escravizado por ele. Quando Jesus veio se ofereceu na cruz do Calvário, ele veio perdoar o homem dos seus pecados e libertar dessa prisão do diabo, porque ele dá à pessoa a sugestão para errar e ao mesmo tempo ele prende o homem quando o homem sujeita, no caso, quando ele faz o que ele está dizendo. E quem liberta é Jesus, quando ele abre os olhos do entendimento da pessoa, faz a pessoa reconhecer que pecou, ela confessa, Jesus perdoa, então o poder de Satanás é quebrado, a partir do momento que há o arrependimento. Então, há uma diferença grande de alguém estar pregando o Evangelho e dizer que a pessoa está em pecado, precisa se arrepender, ou se está na palavra pregando, e julgar que a pessoa não tem mais jeito. Entendeu? Geralmente, quando a gente prega o Evangelho, existem muitas pessoas que estão em pecado, como eu falei, nessa condição satânica, e ela sempre procura abordar alguma fraqueza que alguém teve, ou que eles acham que tenha, ou que alguém disse que ele tem, para lançar quando ele fala a verdade. Porque muitas pessoas são assim, muitas pessoas, porque estão em pecado, como eu disse, sobre o poder do diabo, porque estão na prática do erro. Então, quem vai usar o espírito deles, geralmente, é o orgulho da pessoa e o espírito do diabo, porque ele está sob o domínio do diabo. Então, quem usa ele é o diabo.
Ou Deus usa o homem, ou o homem fala de si mesmo, ou o diabo usa. Então, para que o diabo me use, eu tenho que viver na prática constante de um pecado, constante e longe de Deus. Então, não é difícil, porque ele é espírito. Mas vamos lá. Então, quando alguém diz arrependei-vos, ninguém tem o direito, ainda que eu faça, de julgar, dizer assim, você fez isso, fez aquilo, ou faz, e está dizendo aquilo que eu tenho que me arrepender. Quem faz realmente tem que se arrepender. Quem fez não pode receber esse tipo de indagação, né? Ou de contestação. Glória a Deus, porque quem fez, confessou, o Jesus purificou. A prova disso que está no caminho do Senhor. E quem, glória a Deus, diz que está no caminho e julga quem fez e não faz mais, no sentido de condenar, está sempre falando mal, esse está julgando. E quem fala mal de alguém, está julgando a lei, está julgando a pessoa. Então, você pregar não é falar mal. Você pregar é você falar a palavra de Deus. Agora, você abordar os pecados da pessoa é você julgar de você mesmo. E aí você pode ser condenado. Isso estou falando espiritualmente. Quando ele fala aqui, ele diz hipócrita. Como é que você quer tirar o arguilho do olho do seu irmão se tem uma trave no seu? Então, a pessoa vive uma vida errada, uma vida de pecado, de trevas, e aí quer falar mal de quem um dia errou, ou até alguém que pratica algo igual. Então, essa função de sacerdote e profeta, porque o cristão ele é sacerdote porque ele jejuma e ora por pessoas e pela família e por todos para libertar. Então, se ele jejuma, ora para pregar e libertar, ele não está ali como juiz. Ele está como advogado, ou trabalhando para o advogado, que é Jesus. Essa é a função da igreja. Advogar, pregar. Porque se ele está pregando, ele não está condenando. Se ele está dizendo arrependei-vos, aí ele está dizendo o quê? Que a pessoa não tem jeito, não. Então tem muita gente que está em pecado constantemente e é usado pelo espírito do inimigo e diz: quem é você para julgar? Porque a pessoa prega a verdade. Fala sobre o sodomismo, que é pecado. Por isso que eles falam em reescrever a Bíblia, porque querem adequar a Bíblia ao modo de treva deles. É pouco a corrupção que eles vivem e a vida de pecado sem se arrepender. E ainda quer riscar a verdade. Vai riscar os livros da faculdade que forma alguém advogado ou juiz. Vai lá dizer que não quer aquela prova, que você não vai fazer aquela prova. Vai lá, vai diz ao professor que vai te aprovar através da nota que tudo que ele fala não entra em você, que você não aceita. Vai lá, o que vai acontecer? Você não vai se formar em faculdade nenhuma. Em trabalho nenhum você vai ser admitido se você for contra as regras. Agora, contra a palavra de Deus você quer, achando que Deus é um Deus impotente, achando que Deus ele não vê, achando que Deus ele não age, hein? Porque se você quer se levantar contra o conselho de Deus, a palavra de Deus que eu falo, a palavra de Deus, querendo ir contra o próprio Deus que criou todas as coisas, não é só soberba do diabo que está em você, mas é a falta de inteligência, a falta de temor que você tem a Deus e pratica o mal constantemente. É a presença do diabo em você e a prova de que você não é muito inteligente se alguém faz isso. Porque eu já vi aqui recentemente pessoas falando de pessoas que têm cargo na igreja e alguém que tem chamado também. Porque há uma diferença entre ter cargo na igreja e ter chamado. Alguém pode ter um cargo de pastor e alguém pode ser chamado de pastor. São coisas diferentes.
Uma coisa é a pessoa ser nomeado e não ter nem vocação a pastor, e outra coisa é a pessoa ter chamado. Aí o que é que a pessoa faz? Generaliza. Generaliza. Eu já vi aqui pessoas falando, são incautos, são pessoas que têm a inteligência dele está nos pés, são instrumentos de Satanás, condenando pessoas por fazer a obra de Deus, por jejuar, por congregar, por desenvolver uma atividade no corpo de Cristo, dizendo que as pessoas vão se perder. Mentirosos, pregadores de heresia. Quem vai se perder é você se você não se arrepender. Então o evangelho é isso, é a pregação do evangelho, é para levar a pessoa ao arrependimento, e Jesus fala sobre isso. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado, de toda a culpa o homem, porque o próprio Deus se ofereceu na cruz para perdoar. Mas uma coisa é julgar e outra coisa é falar sobre o julgamento. Quem prega o arrependimento está impedindo um homem para ser julgado pelo Senhor um dia e ser jogado num lago de fogo. Pregar o evangelho não é julgar, é querer levar a pessoa ao arrependimento para não ser julgado e condenado com o mundo, jogado no lago de fogo. Essa é a diferença. Então, e essa, como é que diz, falácia, né? Essa coisa desconstrutível, né? Ou destruidora, essa fala destruidora, ou narrativa das trevas, que é criada a partir de um mentiroso, de um demoniado, ou de um incauto, para tentar desconstruir a verdade, de que quem prega a verdade está julgando e precisa ser extinto, calado. Isso aí é de pessoas usadas pelo diabo e do próprio diabo, porque ele não gosta de ouvir a verdade. E ele ensinou aqueles que querem ser condenados ao inferno a condenarem a verdade. É a palavra de Deus, ninguém manda em Deus. Quem é você? Quem somos nós? Carne podre, quando morre é sepultado e aí acabou a carne, porque o espírito, a alma, a Bíblia diz que segue-se o juízo depois da morte. Então não morreu, não acabou o orgulho ali, mas depois vai ser sentenciado ao lago de fogo e ao inferno. Porque já morre condenado, porque rejeitou a fé, rejeitou o sacrifício de Jesus que o purificava para o condicionar à salvação. Então escolha. Então muitos estão escolhendo a condenação porque julga que quem prega está julgando. Que na verdade quem está julgando é quem se levanta no conselho do diabo contra a verdade de Deus. Então quem está pregando arrependei-vos de tal e tal prática não está julgando, está livrando do julgamento eterno. Agora, quem está apontando alguém porque errou um dia e hoje vive novidade de vida, porque todos os homens é chamado arrependimento, enquanto a vida, a esperança é Cristo. Todos, qualquer um, não importa o pecado, que pecou, confessou Jesus, ele purificou, acabou. Não tem sentença, não tem como condenar. Porque o sangue de Jesus limpa o homem de todo o prejuízo que ele deu quando ele estava dando lugar ao diabo. Quando ele deu, não importa o nível espiritual, que um dia foi pastor, deixou de ser, pecou, que ele caiu e voltou e se arrependeu. Todos igualmente são perdoados. Agora, se houver o arrependimento, Davi pecou, mas se arrependeu. Está lá no Salmo 51, a oração que ele fez de arrependimento. Você se arrependeu? Você entendeu a palavra ou vai continuar achando que é mais inteligente que todo mundo e continuar julgando, achando que você não vai ser sentenciado por Deus? Porque Deus te sentencia aqui na terra, lhe dá uma sentença na terra.
quando a morte vem sobre o seu corpo, quando a doença vem e condena a morte do corpo, e você morre sem se arrepender, você vai ser sentenciado ao inferno logo quando morre, e depois ao lago de fogo, porque o inferno vai ser jogado no lago de fogo. Porque no inferno o diabo tem liberdade para destruir, humilhar pessoas, humilhar as almas que estão lá. Lá tem fogo, tem um bicho que nunca morre. Mas esse inferno, com tudo isso, vai ser jogado no lago de fogo, junto com as almas e com os demônios que estiverem lá. Brincadeira. Então o Senhor quer livrar. Quando você vê um cristão pregando, não procure brecha ou ouvir alguém que fala dele. Porque quem está falando de quem está pregando a verdade está buscando a sua condenação. Porque quando se prega a verdade, quer o bem da pessoa, quer a mudança, quer o arrependimento. Amém? Glória a Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Que Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.